Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui, por terem vindo para aprender a palavra do Senhor. Jesus disse o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade é diferente de conhecer versículos. Eu posso conhecer versículo, recitar versículo, saber o endereço do versículo, mas enquanto aquele versículo não se transformar numa verdade, enquanto ele não for revelado a mim, ele continua sendo apenas uma palavra, algo legal, interessante, mas quando ele deixa de ser uma palavra e se torna uma revelação pessoal, aí é onde existe a libertação. Amém? E é esse o projeto, esse é o propósito de nós estarmos aqui. Conhecermos verdades que nos libertam, aprofundarmos mais na palavra para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E mesmo assentados, Jesus, nós te louvamos por estarmos aqui na tua casa, debaixo da tua presença, e nós estamos aqui como Maria, aos teus pés, para ouvir os teus ensinamentos, para sermos transformados de glória em glória pela revelação da tua palavra, que vai causar uma grande libertação nas nossas vidas, libertação de julgos, de preconceitos, de doutrinas, de religiosidade, de coisas que nós aprendemos lá atrás, mas que não eram para o nosso tempo, não era para a nossa vida hoje como gentios transformados pela tua salvação. Que o teu Santo Espírito nos oriente, nos guie e, acima de tudo, traga essa revelação pessoal para cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é o grande propósito, né? Nos desvencilharmos daqueles carrapichos, daquelas coisas antigas lá atrás. Aprendemos, né, como eu sempre falo, nós fomos mais, Deus abençoe em nome de Jesus, nós aprendemos mais lei, né, fomos mais doutrinados pela lei de Moisés, ou seja, o que nós devemos fazer para, de alguma forma, Deus fazer algo, do que fomos evangelizados, ouvindo o Evangelho, aquilo que Cristo fez em favor das nossas vidas. Doutora Dara, que coisa boa. E então, esse é o grande propósito dessas quartas-feiras a respeito do verdades que nos libertam. E eu confesso, né, acho que até domingo eu tinha falado para você, eu não sei o que vai ser quarta-feira, eu sei que passou segunda e nada, e terça nada, e deu até um jeitinho ruim, falei, você não entra nessa não, Deus comigo, esses negócios de última hora. E aí hoje de manhã eu acordei com uma palavra muito interessante, que eu fui dar uma cavucada, aprender um pouco para a gente, né, aprender um pouco primeiro e depois a gente vai aprender juntos aqui, sobre sermos embaixadores de Cristo. Amém? Olha esse texto aqui, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 20, aliás, o verso 20 diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Paulo, essa aqui é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo e Timóteo, ele sempre fala no pronome nós, né, na terceira pessoa do plural, então ele fala, nós somos embaixadores. Eu e Timóteo, nós somos embaixadores de Cristo. E aí hoje eu fui dar deixa eu entender o que é ser um embaixador, quais são as funções e atribuições do embaixador, quem que escolhe, quem que designa um embaixador, ele precisa de ter um currículo ou não. Então assim, é algo bem interessante que eu quero compartilhar com vocês a respeito disso, mas esse primeiro versículo aqui, portanto eu estendi ele para que nós já começássemos a entendê-lo. Portanto, somos embaixadores. Então, o que é um embaixador? Representantes oficiais de um país em outro país. Amém? Então, é uma pessoa do Brasil que agora ele estará morando num outro país e ele é um representante oficial do Brasil naquele país. Já nós vamos entender para nós aqui de Cristo. Somos embaixadores, os embaixadores são o quê? São representantes oficiais de um país em outro país, embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse. E a palavra encorajar, exortar, consolar, corrigir, orientar. Então esse é o nosso papel. Por nosso intermédio, orientar pessoas, consolar pessoas, exortar pessoas, corrigir pessoas. Deus quer fazer isso através da sua vida e da minha vida. Assim,
Paulo falando, né? Nós suplicamos em nome de Cristo, que vocês que ainda não se reconciliaram, que vocês se reconciliem com Deus. E o que é reconciliar? Restaurar uma boa relação que se perdeu. E eu gostei demais desse daqui, voltar a ter o favor de alguém. E esse alguém nós estamos falando de quem? De Deus. Então o que aconteceu lá atrás? Deus cria o homem e mulher, imagem e semelhança dele, perfeitos, espírito, alma e corpo perfeitos. O homem peca, o homem instantaneamente, ele morre. Qual área do homem que morre? O espírito, porque Adão e Eva continuaram vivendo, e aí fora do paraíso eles começam a ter relações sexuais e começam a gerar filhos e filhas, a imagem e semelhança deles, não mais a imagem e semelhança de Deus. Então, o que aconteceu lá atrás? Uma boa relação, um excelente e perfeito relacionamento do homem com Deus se perdeu. E é isso que nós restauramos, ou reconquistamos, ou recebemos gratuitamente, através de Cristo. O que o mundo precisa? O mundo não precisa ficar bom, o mundo não precisa parar de fazer o errado, o pecador, ele não, entendo o que eu vou falar já, antes de você me julgar. As pessoas, elas não precisam parar de fumar, nem de beber, ou de usar droga. O marido e a esposa não precisam parar, você tem que parar de trair a sua esposa ou trair seu marido. Não, nada do que eu e você fizermos, ainda que seja o certo, nada disso é capaz de restaurar a nossa boa relação que tínhamos com Deus. Quando essa palavra aqui, quando eu olhei, eu tenho um dicionário, um aplicativo, melhor dizendo, que é o de Strong. Strong é um escritor das antigas, que ele fez todo o Antigo Testamento, que a língua original é hebraico, e o Novo Testamento, que é grego. Então ele tem a tradução de acordo assim, o que significava isso, o que queria escrever. Então quando coloca ali exortar ou encorajar, abre tudo isso. Quando coloca vos reconcilieis, reconcilieis é que você volte a ter o favor de alguém. E esse alguém nós estamos falando de quê? Reconcilie-se com Deus. Volte a ter o favor de Deus. Volte a ser favorecido por Deus. Não é ser recompensado. Estamos falando de graça. Antigo Testamento, lei, eu fazia, recebi o pagamento. Fiz o certo, pagamento, ok, bênção. Fiz o errado, pagamento errado também, maldição. Agora, no Novo Testamento, não é baseado no que eu faço, é baseado no que Ele fez. Nós estamos falando de favor. Estamos falando de recebermos algo que já foi feito em favor das nossas vidas, independente se nós viéssemos a fazer ou não. Quando nós entendemos que Cristo ele já fez tudo isso, há 2000 anos atrás, você e eu não havíamos nascido. Há 2000 anos atrás, a dívida, o tetelestai, o está consumado, já foi paga. A minha dívida com Deus, a minha falta de relacionamento com Deus, as minhas iniquidades, pecados e tudo mais diante de Deus, tudo isso já foi pago. A questão é, eu quero receber isso, eu entendi, eu já ouvi falar sobre isso, por isso que Paulo fala, né, como ouvirão, como crerão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, e por aí vai. Então esse texto aqui, Paulo está falando o quê? Deus nos chamou para sermos embaixadores de Cristo, sermos o maior e com a maior autoridade do céu nessa terra, representando o céu. Nós vamos entrar já sobre isso. O papel meu e seu, qual que é? Não é do pastor. Todos nós somos embaixadores de Cristo. Todos nós somos uma nação santa, um povo separado. Todos nós somos um povo escolhido. Todos nós fomos chamados para desempenhar algum papel. Para exortar, para consolar, para orientar, para corrigir, tudo com graça, com mansidão, com sabedoria. E ele termina dizendo, suplicando assim, pelo amor de Deus, reconciliem-se com Deus. Volte a ficar debaixo do favor de Deus. Volte a ter um bom relacionamento com Deus. Adão perdeu e você e eu nascemos fora do paraíso. E agora Paulo e Timóteo estão falando assim,
Por favor, voltem a ter esse bom relacionamento com Deus. Eu quero falar para vocês que essa é a nossa missão na terra. Porque qual que é o papel, o que significa ser um embaixador? Vamos caminhar aí, Letícia, por favor. Primeira arte. O embaixador é um representante oficial que detém plenos poderes para representar seu país de origem. Antes da gente entrar nos versículos, qual que é o nosso país de origem? Então, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, o país de origem é Brasil, e ele está lá com plenos poderes, com autoridade, eu posso falar, eu posso decidir em nome do país que me enviou. Eu estou lá para representar o meu país com autoridade, é uma autoridade legal, é uma autoridade que as Nações Unidas, né, a ONU, todos entendem, todos entendem, né, respeitam, melhor dizendo, esses representantes, os presidentes ou o chefe maior daquele país, daquela nação, que está hospedando o embaixador brasileiro lá, respeita, existe o lugar dele, a casa dele, naquele lugar, a autoridade é tão grande que nem o país, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a embaixada brasileira é território brasileiro. Os Estados Unidos não podem entrar no território da embaixada brasileira lá. É como se aquele pedacinho de terra, 1.000 metros quadrados, lá nos Estados Unidos, eu não sei se é em Nova York ou em Washington, a embaixada é um pedacinho do Brasil lá. Então, vamos trazer isso para a nossa vida. E nós? Qual que é o nosso país de origem depois que nós nascemos de novo? Nós somos... A Bíblia diz que nós somos, eu acho que eu não marquei, mas hoje de manhã Filipenses 3:20, Letícia, vê para mim por favor, fala que nós somos cidadãos do céu. O dia que você nasceu de novo, meu pai e minha mãe estão ali, eu sou filho do Tito e da Doris, ok. Nascido em Varginha, já sou ET, bem? Eu não sou desse planeta não, já sou de outro planeta. E aí, só que assim, agora eu nasci de novo. Agora o meu Pai Celestial, eu nasci naquela nova família, eu nasci num outro território, de uma outra origem chamada céu, chamado Reino de Deus. Por isso que nós estamos aqui, para implantar o Reino de Deus nesse lugar. Então, quando nós vamos entendendo isso, nós vamos o quê? Espera aí, será que eu estou desempenhando o meu papel como embaixador de Cristo? Eu não quero fazer desses estudos meros estudos teológicos de um conhecimento, que legal. Não, os nossos estudos às quartas-feiras serão estudos aplicáveis. Peraí, estou entendendo, eu preciso aplicar isso na minha vida, eu preciso aplicar isso como um cristão, como uma cristã. Então o embaixador de Cristo, ele tem poder. Você e eu, nós temos poder, nós temos autoridade nesse novo território, porque a terra passou a ser uma terra estranha, já nós vamos falar sobre isso. A partir do dia que você nasceu de novo, o nosso país de origem é o céu. Nós estamos aqui, como Pedro fala e nós vamos falar, vamos ler, somos peregrinos em terra estranha. A terra, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, Senhor Jesus Cristo. É isso daqui. A nossa cidadania hoje qual que é? Eu não sou um cidadão simplesmente, naturalmente eu sou brasileiro, mas espiritualmente eu sou um cidadão do céu. Você é um cidadão, uma cidadã do céu. Amém? Será que nós temos autoridade? Lucas 10:19 diz, Jesus falando para os discípulos, para os embaixadores de Cristo, para mim e para você: ei, presta atenção, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Como eu e você agimos em relação ao mal, aos problemas, aos obstáculos, às adversidades, aos montes que se deparam, se colocam nas nossas vidas.
Jesus falou lá na frente, Marcos 11, 23, ele fala, se alguém disser a esse monte, não é disser sobre o monte, mas é falar contra o monte, não é falar sobre problemas, mas é falar contra o problema, não é falar a respeito das tempestades que estão vindo. O que Jesus fez para a tempestade? Cala-te, emudece, silencia-te, vento, sem chance. Como nós temos agido como embaixadores de Cristo, com autoridade dada por Deus para nós, como ou quais têm sido as nossas atitudes e reações diante de problemas. O embaixador lá, ele tem autoridade, foi delegada a autoridade, você pode decidir, você pode falar em nome. O que Deus falou sobre nome? Marcos capítulo 16, versos 16 e 17, e esses sinais seguirão, acompanharão aos que crerem, vão acompanhar os embaixadores. Ele falou, em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Como nós temos agido com esse poder, com essa autoridade que nos foram dados? Então nós temos autoridade contra os demônios, nós temos autoridade contra as doenças, melhor dizendo, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre situações. Um dia desse eu quero pregar, quando Deus criou a terra, a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia. Então o que Deus viu? Ele viu as trevas e ele viu um planeta sem forma. O que ele fez? Eu acho que não deu certo, eu fiz errado, o diabo apareceu e bagunçou tudo, eu acho que eu vou largar a mão disso e vou começar de novo. Foi isso que Deus fez? Ele ficou falando a respeito dos problemas. Ô Espírito Santo, ô Jesus, vem cá, vamos trocar uma ideia, que você viu que bagunça que negócio está? Será que tem jeito, será que não tem? Ele não ficou falando a respeito. Quando ele viu as trevas, a primeira palavra de Deus, a primeira ordem, a primeira palavra liberada por Deus foi o quê? Haja luz, e houve luz. Isso é poder, isso é saber quem eu sou, a autoridade que foi investida em mim, e que eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de me expressar, eu tenho o direito de falar, diabo, chega, diabo, sai, de falar contra as enfermidades. Por isso que é muito sério você e eu entendermos que enfermidades não vêm de Deus. A pandemia, vou voltar a falar, a pandemia, é Deus que mandou a pandemia para julgar a terra, para disciplinar? Não, não é. Porque se foi Deus que mandou, não tome remédio, não se vacine e não ore contra a pandemia. Senão você estará contra Deus. Amém? Parece que não tem nenhum amém. Não é claro isso? Ué, se foi Deus que mandou, se eu fizer, essa é a vontade de Deus, dizimar a terra, então não procure recursos naturais nem espirituais, porque senão você estará lutando contra Deus, igual o Gamaliel falou para Paulo. Rapaz, trem está acontecendo aí, você fica de boa aí, porque se isso vier de Deus, falando da igreja que estava nascendo, os discípulos, se isso daí vier de Deus, você toma cuidado para você não ser achado lutando contra Deus. Então, se a pandemia é de Deus, eu não sei por que vai para um hospital, eu não sei por que toma remédio, eu não sei por que vacina, eu não sei nem por que pede oração, porque se é de Deus, deixa Deus agir com força. Você está entendendo? Então, quando nós entendemos que Jesus, no Isaías 53, há 2000 anos atrás, o profeta, aliás, 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele tem essa visão
Deus traz essa revelação para o profeta Isaías, falando sobre o que? Jesus carregando sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu preciso saber que isso já foi feito, e que a vontade de Deus é que eu viva sarado e curado, e que esse corpo e a minha alma que não nasceram de novo, são passíveis de serem das investidas do diabo contra doenças espirituais, doenças emocionais e doenças físicas. Mas para isso existe o nome do Senhor. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Marcelo, você tem autoridade, porque você é um embaixador. Vocês têm autoridade para orar, para repreender, para falar, não, eu não aceito isso. Eu não quero viver desse jeito. Se Jesus fez algo por mim, eu tenho o direito de viver sarado. Pastor, mas vai dar certo? Meu irmão, eu sou daqueles que já tive muitas experiências que funcionou, e eu já tive experiências que não deu certo, mas eu continuo na experiência que funcionou, eu continuo na palavra, porque sempre é uma oportunidade de experimentar o poder de Deus investido na minha vida sobre aquela situação, sobre aquela tempestade, sobre aquela enfermidade, sobre aquele problema, sobre aquele monte. Amém? Então, como embaixador de Cristo, nós temos plenos poderes. Jesus nos deu autoridade. Jesus nos deu autoridade para usar o nome dEle. E usar o nome dEle não é, Deus, se for da tua vontade. Thelma fez o papo de mulherzinha aí, se for da tua vontade. Meu irmão, se você falar para mim, pastor, você não, mas tem, ô pastor, ora por mim, ora, o que é? Não, estou com uma dor aqui, não, assim, se for da vontade de Deus, ele vai me curar, né? Não vou orar para você mais não. Sai daqui. Se Deus quiser. Se Deus quiser, então se não acontecer, é porque Deus não quis. Se essa é a vontade de Deus, eu não sei se essa é a vontade de Deus. Às vezes não é. Às vezes Deus está me ensinando algo com esse câncer. Quando a gente começa a falar isso, nossa, que absurdo. Você educa, corrige, orienta e exorta seu filho, nem com a unha do dedinho doendo. Amém? Nem com a febre, nem com o Zika, nem com a dengue, mas com a pandemia que mata, com o câncer que destrói, aí é Deus. Então, vamos chegar à conclusão, somos melhores do que Deus, porque nós não fazemos isso com os nossos filhos, mas Deus faz isso, é porque eu não me vejo como filho e Ele como um pai, né? Eu vejo um Deus do Antigo Testamento que muitas vezes a mão pesava, mas e no Novo Testamento, 2000 anos depois que Cristo morreu, ressuscitou, fomos perdoados, justificados, será que Deus está agindo da mesma forma? Primeiro ponto do embaixador de Cristo, ele é um representante legal, designado, cheio de autoridade. Aliás, eu estava lendo hoje, eu achei interessante, que a posição de embaixador num outro país, é a autoridade maior do Brasil lá. Ou seja, nós que somos embaixadores de Cristo, nós somos a maior autoridade de Deus na terra. Amém? Segunda arte nossa, o embaixador, ele é indicado pelo chefe maior da nação. Eu não sabia disso. Eu achei que tivesse, tem o curso de diplomacia, então todos embaixadores deveriam ser diplomatas, que estudaram, lá no Instituto Rio Branco, que chama, acho que é, e não sei o quê, e tinha que ter um conchave. Não, ele é indicado pelo presidente, eu até não coloquei aqui, mas eu aprendi, achei interessante, e ele tem que ser uma pessoa extremamente fiel e confiável, porque já nós vamos entender sobre isso. A pergunta que eu faço para você, você acha que foi você que escolheu Deus ou Deus te escolheu? Vamos para a palavra, João 15:16, Jesus falando para os discípulos, não fostes vós, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu, Jesus,
que escolhi a vocês. E designei para vocês irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Para mim é mais ou menos assim: Bolsonaro, o nosso próximo presidente de novo, pastor, nem fala um trem desse, aqui é o Lula? Sabe, meu irmão, você está doido. Vamos voltar para a terra. O Bolsonaro escolhe uma pessoa de confiança, que seja fiel a ele, que esteja imbuída com aquele projeto, com aquela missão, e aí ele pega e designa essa pessoa. Quem que escolheu quem? Foi o presidente que escolheu aquela pessoa. Não foi aquela pessoa que se candidatou, fez um concurso público, ou o STF mandou um daqueles lá, da turma. Não. Foi escolhido pelo presidente para fazer isso daí. E é interessante esse texto aqui que nós lemos, que fala exatamente isso. Pastor, mas então como é que funciona esse negócio de eu receber Jesus? Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse morrido, se Deus não tivesse ressuscitado, nós poderíamos fazer de tudo e nós nunca seríamos aceitos por Ele. João, domingo eu falei um pouquinho sobre isso. João capítulo 1, verso 12 e 13, Jesus disse o quê? João falou o quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, não membros de igreja, não evangélicos, mas filhos, nos tornaram filhos, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, não é hereditário, nem da vontade da carne, não é esforço, o sacrifício pessoal, nem da vontade do homem. Hoje eu acordei com vontade de ser filho de Deus. Não, mas foi da vontade de Deus que você e eu nascêssemos de novo. Então, o dia que nós falamos sim para Jesus, é como se um noivo, estou vendo a Thelma lá atrás, foi o dia mais feliz da vida da Thelma, vou contar para vocês. O dia que eu cheguei para a Thelma e falei para ela: você quer se casar comigo? Até não foi nem assim. Eu falei para ela: você sabia que você vai casar comigo? Eu não dei opção não, meu irmão. É um noivo falando: você quer? Por que um noivo pede a noiva em casamento? Porque ele decidiu primeiro. Ele quis. Então o dia que eu aceitei a Cristo, que faz 23 anos, é como se eu estivesse falando sim para Ele. Eu te aceito. Eu, como igreja noiva, eu te aceito como meu noivo. Eu te aceito, eu te recebo. Então, esse texto fala disso. Nós fomos escolhidos por Ele. A Bíblia chega a dizer que nós fomos eleitos. Tudo partiu dEle. Lá em João fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas eu se arrependi, pastor. Eu só me arrependi, eu só mudei a minha maneira de pensar, porque já existia uma cruz e um túmulo, ambos vazios. Senão eu me arrependeria do quê? Eu me voltaria para quem? Então o meu arrependimento, ele é uma reação da ação de Jesus. Então foi Ele que fez tudo. A Bíblia tem um texto que eu gosto demais, Romanos 5,8, fala: porque Deus ele comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda andávamos no pecado. Meu irmão, há 2000 anos atrás, nós não tínhamos nem nascido, ou seja, não tinha nem obra, não tinha nenhum feito, nem bom e nem ruim. Ele fez e disponibilizou, é gratuito, é só estar lá, é um aplicativo da salvação celestial, é gratuito, é só baixar. Quanto que custa? Nada, de graça. É igual o aplicativo nosso Sal da Terra, seja Android, seja Apple, iOS, está lá, é gratuito. Alguém pagou esse preço, aliás, esse ano eu já paguei, né? Não, Marcelo, recursos da igreja pagaram $100 para manter anualmente o aplicativo, o aplicativo Sal da Terra na nuvem da Apple. $100, R$580 que acho que caiu na conta. Então, eu não paguei, ok, está lá gratuito. Que preço que você pagou para ser salvo? Nenhum, por isso que a Bíblia fala: pela graça sois salvos.
Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é pela fé, não de obras para que ninguém se glorie. Então as pessoas precisam saber disso. Nós que já recebemos, as pessoas precisam saber disso. Um dos papéis que Paulo fala lá, né, além de encorajar, exortar, orientar e consolar, ele fala: pelo amor de Deus, que vocês se reconciliem com Deus. Mas que jeito? Desse jeito. Ele já fez tudo, já está tudo gratuito, já foi tudo pago, disponibilizado para que você fosse salvo, se tornasse um filho diante dele. Então, não foi você que escolheu. O embaixador do Brasil em qualquer nação do mundo inteiro, ele não foi escolhido por A, B, X ou Y. Ele foi escolhido não foi ele que escolheu, foi o presidente que o escolheu. Amém? Mais uma, por favor. Nossa, que tempo voando. O embaixador, então, ele é designado para estabelecer em outro país, designado para se estabelecer em outro país por um período determinado. 1 Pedro 2,11, a gente já lê esse. Amados, exorto-vos, Pedro falando, amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Paulo em Gálatas chega a dizer que esse mundo ele é perverso. O mundo tem muitas coisas boas. Quando fala mundo, eu estou falando do sistema do mundo. Então o lado mal do mundo é o sistema que o mundo é governado. Vai ver agora uma tensão entre Ucrânia e Rússia. Que esse país lá em cima é tudo, e aí você vai descobrir, é tudo poder, é tudo dinheiro, é tudo petróleo, é tudo gás. As batalhas de Estados Unidos no Afeganistão, Irã, Iraque, por aí vai. Tudo é poder, é dinheiro. Tudo é um passando, não é nem passando a perna no outro, é um matando o outro por causa de poder. Então esse sistema mundial, ele não presta, ele não funciona. O mundo é maravilhoso, pessoas maravilhosas, situações, né, que a gente vê, vive, lugares que passeia, comida, pessoas, por exemplo, um casamento, filhos, tudo isso é algo criado por Deus maravilhoso. A natureza, não tem a mãe natureza não. É o Pai, é Jesus, é Deus que criou a natureza. Então é tudo maravilhoso, é tudo perfeito. E nós precisamos entender que a nossa vida nessa terra tem começo, meio e fim. E nós não podemos perder o nosso foco. Eu sou uma pessoa que assim, eu procuro todos os dias me manter na linha. Qual? Na linha de Deus. Viver segundo o que Deus chamou para eu viver. Nós vamos falar, acho que é o próximo, não quero entrar nisso agora não. Mas então nesse ponto, não, sabe aquele negócio assim, porque eu tenho que ser famoso dessa terra. Não, eu preciso ter tudo nessa terra. Não, nós não vamos ser e ter tudo que nós gostaríamos de ser e ter. O que nós não podemos esquecer que é um tempo passageiro. Jesus fala, não amontoeis para vós outros tesouros na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde o ladrão e por aí vai. Eu estou ajuntando o quê? Eu estou entesourando para onde? Na terra vamos ganhar dinheiro, vamos ser enriquecidos por Deus. Trabalhou com dedicação, com excelência, Deus trazendo dinheiro, oportunidades, bons negócios, sabedoria, ideia, estratégia, milagres, de tudo quanto é jeito, sim. Mas custe o que custar, eu vou fazer isso. Não, eu não estou aqui na terra para isso. Nós como embaixadores de Cristo, nós não estamos aqui. O embaixador do Brasil em qualquer outra nação, ele não pode... É um período de tempo, às vezes é um mandato de um presidente, 4 anos. Então nesses 4 anos eu vou fazer o melhor. Eu vou ser o melhor representante, eu vou ser o melhor embaixador, eu vou fazer diferença. Amém? O próximo, que bacana, quer ver?
funções de um embaixador, é isso que eu queria falar. Cumprir a missão dada pelo chefe maior da nação de origem. João 6,38, olha o que está escrito. Jesus, o maior representante, o maior embaixador do céu nessa terra, pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Igrejas hoje, né, com um ministério do quê? Do seu plano, do seu projeto. Coloque diante de Deus os seus planos, coloque Deus vai abençoar. Ok, tem um lado verdadeiro nisso, sim. Mas eu vejo muito pouco pastores falando sobre o quê? Deus, quais são os teus planos para a minha vida? Qual é o teu projeto para a minha vida? Qual é a tua missão para a minha vida nessa terra? Eu aqui em Poços, Deus, eu estou aqui em Poços fazendo o quê? Eu já entendi. Durante um tempo eu não sabia, mas depois que eu vi a igreja nascendo, a igreja, o evangelho da graça nascendo, hoje eu sei claramente o meu propósito aqui nessa cidade. Até quando? Eu não sei, mas enquanto eu estiver aqui, esse mandato será um mandato vitalício. A missão ela não vai mudar. Até o último dia eu estarei em missão para o meu chefe maior, que é Deus. Se eu estarei aqui no Brasil, aqui em Poços, ou para outro lugar, independente para o lugar que eu for designado, eu não vou sair do projeto dele. E o meu projeto não é me tornar o cara, não é A, nem B, nem riqueza, nem isso, nem aquilo. O meu projeto é satisfazer aquele que me enviou, é ser fiel a Ele. Então, por que deu certo o projeto de Jesus? Porque Ele manteve-se fiel até o último instante. E será que foi fácil para Ele? No Getsemane, o que Ele falou? Pai, você tem certeza? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, tem outra pessoa para ir para a cruz? Tem uma outra pessoa para morrer no lugar da humanidade? Porque se tiver, você coloca. Porque se perguntar para mim, essa não é a minha vontade. Tanto é que Ele falou assim, ó, não faça a minha vontade. Ou seja, a vontade dele não era a cruz. Mas como ele era um embaixador, ele estava ali, ele foi designado para cumprir um projeto, missão dada, missão cumprida, eu vou. Você e eu, nós temos que pensar dessa forma. Porque o mundo está sempre empurrando para seja feliz, custe o que custar, doa a quem doer. É o Maquiavel. Você pisa em todo mundo, rebenta com todo mundo, mas no final de tudo, você precisa se realizar, se satisfazer, porque a vida é uma só, passa muito rápido, então você precisa aproveitar. Moço, a vida é uma só, passa rápido, então aproveita ela do jeito certo. Porque depois, nós vamos viver quantos anos? 80? Viveu muito 100? O que são 100 anos perto de uma eternidade? Não existe. Não tem como mensurar, como comparar, porque nós não conhecemos a eternidade. A eternidade vai começar um dia, e aí? A eternidade não tem meio e fim, ela só tem começo. Então, aproveite para investir para depois. Aqui nessa terra, Deus está do seu lado, o favor de Deus está sobre a nossa vida. Vamos experimentar coisas boas, mas porque essa terra não vive debaixo do sistema governado por Deus 100%, a nossa vida, o espírito nasceu de novo, está pronto, mas o corpo e a alma ainda não nasceram de novo. De vez em quando nós seremos atingidos ou atacados, mas vamos tocar a vida, isso é o normal. Para esse plano, para esse reino natural, isso é o normal. Mas que nós, como embaixadores de Cristo, nós não venhamos fugir do projeto de Deus para nós. Segundo ponto, Lucas 4, 18 e 19. Jesus falando uma vez, Ele diz, porque o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, porque Ele me ungiu. Essa palavra ungir,
né? Não é que o Espírito Santo veio e passou um óleo na testa, derramou um azeite que veio lá de Israel, que aí o pastor trouxe e vendeu por R$500 cada um. Sempre tem um dinheiro na jogada. E aí o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, porque Ele me ungiu. A palavra ungir significa, Ele me escolheu, Ele me separou e Ele me capacitou. Então você, que nasceu de novo, se tornou um embaixador de Cristo, e o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, você foi escolhido, separado e capacitado. Para quê? Me ungiu para pregar o Evangelho, não é a lei não, para pregar o Evangelho que Cristo fez em favor dos pobres. Pobres não são pessoas que não têm quantidade, não têm dinheiro não. Pobre de espírito, pobre que precisa de algo de Deus. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados de todas as formas, a recuperação da vista aos cegos de todas as formas, restituir a liberdade aos oprimidos de todas as formas e promulgar a época da lei do Senhor, não, da graça do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo, ungidos pelo Espírito Santo para fazer isso. Colocar em liberdade, tem muito mais pessoas livres de uma cadeia, de uma cela, do que aprisionados. Mas as pessoas que estão livres, andando naturalmente, elas são livres de fato? Muitas pessoas estão cativas, aprisionadas pelo diabo, aprisionadas pelo mundo, porque eu não sou igual, né? Eu tenho que ter a aparência que o outro tem, eu tenho que fazer isso porque o outro está fazendo. São pessoas cativas. Restauração da vista aos cegos. Quantas pessoas, deve ser 1% da população mundial, menos de 1% talvez, que infelizmente não enxergam, tem uma cegueira física. Mas e os outros 99,5%, será que todos nós conseguimos enxergar da forma correta? Vê uma tempestade, Jesus, você não se importa que a gente morra? Jesus olhou para a tempestade e falou, cala a boca. Nós enxergamos como Deus enxerga? Então todos nós precisamos vivermos em liberdade, enxergarmos e viver debaixo da graça, do favor de Deus. E como embaixadores de Cristo, nós temos o direito de vivermos assim e precisamos repartir o Evangelho da graça com as pessoas. Mais uma designação mais uma função do embaixador, representar bem sua nação de origem. Olha esse texto de Pedro, que bacana. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Isso é outra coisa que eu, não vou falar que eu cobro de mim, mas que eu fico muito atento a isso. Porque uma coisa é falar, a outra coisa é viver. Aqui fala até, as pessoas têm falado mal. Esses dias até domingo estava pastor, crente no Brasil, igreja evangélica, é pobre, ralé, ignorante, jacu, perdedor, fracassado, aí virou crente, aí virou pastor. Falam mal. Agora, quando eles andam comigo, o que as pessoas veem? As pessoas que convivem comigo. As pessoas que convivem com vocês. Quem somos nós em relação ao mundo? O mundo tem motivo para falar mal, difamar, denegrir a sua imagem, o seu caráter, a sua conduta. Nós não podemos dar motivo. Ainda que, a princípio ou naturalmente, sejamos prejudicados. É mais ou menos aquilo. Tem você e um outro rapaz, os dois trabalhando, e aí chega um cara lá, um vendedor, fala para os dois, ele fala, ó, eu vou dar
R$10.000 para cada um de vocês aqui, mas convence o dono, ou coloque o meu produto na prateleira de cima, faz alguma coisa aí. E aí você, como um cristão, fala, não, isso eu não faço não. E o outro pega e fala assim, que é isso, cara? Não, eu sou um embaixador de Cristo. Eu não estou aqui de brincadeira. Eu às vezes, eu falo que um dos meus, acho que se Jesus não voltar antes, se eu morrer antes, pode escrever na minha lápide: a igreja me diverte, mas eu nunca estive nela de brincadeira. Isso daqui é minha vida. Isso daqui não é profissão, isso daqui é o chamado, isso daqui é minha vida. Estar desempenhando, cuidando da igreja, isso é minha vida. Isso daqui me diverte, me alegra, mas eu não faço nada de brincadeira. Que você seja dessa forma também. Que você lide com as coisas de Deus com a mais profunda sinceridade, com a maior autoestima. Eu sou um embaixador de Cristo. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aquilo que andar comigo, o que você vai encontrar? Pode andar comigo. Paulo chega a dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então que você e eu, será que o embaixador brasileiro, aí está lá nos Estados Unidos, teve o primeiro-ministro Boris Johnson, foi lá do Reino Unido, no meio da pandemia, maior festa, farra, bagunça, cachaçada, está quase rodando lá. Não está certo. A função dele, ele não pode fazer isso, porque ele tem uma função. Você e eu, nós temos uma função. O problema hoje é quando nós perdemos ou deixamos de lado a nossa função. E aí eu vou fazer o que eu quero. Aí eu deixo de ser um designado, uma pessoa com uma atribuição dada por Deus, e agora eu vou me atribuir funções. Eu vou me dar direitos. E aí é quando o negócio vai bagunçando. E aí eu deixo de ser um embaixador eficaz, eficiente de Cristo. Amém? Continuando, não sei se é o último. Esse é o último já. Achei bacana isso daqui também que eu li. E aí eu li algumas coisas e fui montando isso daqui, porque o que eu aprendi foi eu não encontrei um estudo bíblico, eu fui no natural. O que um embaixador faz? E aí depois eu fui associando o natural com o espiritual. E o que eu achei bacana é isso daqui, para exercer bem suas funções, o embaixador deve conhecer bem a língua, cultura e política do país que irá residir. E isso daqui já foi acrescentado por mim. Mas sem se contaminar e perder o foco da visão. Então o embaixador, o embaixador vai para a Indonésia. Cara, mas o cara não sabe falar nada daquela língua, não conhece nada daquela cultura que é extremamente diferente da nossa. Não conhece nada da política, da regra, como que o país é governado, tem constituição, não tem. Lá é democracia, é comunismo, é monarquia, como é que funciona? Então achei interessante essa colocação do autor do artigo lá, que falou assim, o embaixador, ele precisa conhecer bem a língua, falar, ele precisa conhecer bem a cultura, como é que o povo vive, precisa conhecer bem a política para ele lidar com aquelas regras da sociedade, daquele país, disso e daquilo, porque aí já tem um bom caminho andado. E olha que interessante esse texto aqui, lá de Daniel. Então, deu só para você entender o contexto. Rei Nabucodonosor tinha conquistado Jerusalém, e aí pegou os melhores, os bons, para serem representantes do povo de Israel lá no território da Babilônia. Só que ele queria transformar aqueles jovens em cidadãos da Babilônia para viver de acordo com a política, a cultura e a língua deles. Olha que interessante esse texto. Mais tarde o rei, que é o Nabucodonosor, ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza.
Jovens, olha quantas características, sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar a língua, o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Então eu acho bacana essa condição, esse requisito. Trouxe gente de lá, agora vocês vão aprender a língua, vocês vão aprender os costumes, vocês vão aprender como é que funciona. E depois de 3 anos vocês estarão hábeis para servir no palácio. Ou seja, cultura, língua, vamos acrescentar aqui, e a política, o embaixador ele precisa saber como é que funciona. Mas não para se contaminar, mas para aprender a lidar. Você e eu, nós precisamos aprender como é que o mundo funciona. Eu li um livro um tempo atrás e achei muito interessante. E uma pergunta que é feita ao diabo, a resposta dele é a seguinte, a pergunta foi: qual é a arma que você mais usa contra os seres humanos? Para você trazer ele para o seu lado. Ele falou assim: a bajulação. Eu achei fantástico. Eu falei assim, pensa num diabo verdadeiro. Ele não mente. E é verdade. Como é que o mundo funciona? Tapinha nas costas, elogios, bajulações. O fulano te negou, você não presta, mas olha, não, vem aqui que aqui você tem um espaço, você tem um lugar, porque aqui, porque ali. Eu gosto muito do sal da terra, da política do sal da terra. Porque a política do sal da terra é o seguinte: se a pessoa é bonita, feia, rica, pobre, branco, azul, preto, vermelho, se tem dinheiro, se não tem, se fala 10 línguas ou fala nós vai, se tem 50 anos de igreja ou se está nascendo de novo, é uma régua. E eu sei que muitas pessoas já saíram aqui da igreja porque não encontraram uma distinção. Mas eu sou o fulano. Eu estou na igreja, faz 30 anos que eu estou na igreja, eu era diácono na igreja. Às vezes para mim é pior, porque aprendeu tudo errado. Pastor, ou é lei ou é graça. O resto é mistura. O blend, a mistura pode ser mais ou menos, 50% de lei, 50% de graça, 70% de lei, 30% de graça, mas é mistura. Pessoa com sobrenome desse tamanho, pessoa com uma conta bancária desse tamanho, e eu tratava igual, e em nome de Jesus continuarei tratando igual. É o Jesus que sentava com os pecadores, lembra, domingo? Pessoas de má fama, coletores de impostos e pecadores. Mas peraí, você está convivendo com esse povo que não vale nada, e nós que somos os fariseus e os mestres da lei? Vocês não, eles querem me ouvir, vocês não. Vocês estão querendo bater em mim, me prender, me matar? Então, eu preciso conhecer como é que o mundo funciona. O mundo funciona com mentira, o mundo funciona com toma lá da cá, o mundo funciona com levar vantagem. Eu preciso saber como é que o mundo funciona. O mundo funciona com suborno, com corrupção. O mundo funciona, então existe um modus operandi do mundo, que eu preciso saber, sei como é que funciona, eu sei essa conversa para onde que vai, e nós temos o discernimento do Espírito Santo, e já vai, para aqui. Romanos 12:2, olha o que diz: e não vos amoldeis, você e eu como embaixadores de Cristo, nós não podemos nos amoldar, nos formar no sistema desse mundo, mas que sejamos dia após dia transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É mais ou menos assim, nós estamos no mundo, nós estamos num sistema,
Mas eu não vou me amoldar no sistema, eu não vou entrar na forma do sistema. Aqui todo mundo faz assim, mas eu não sou todo mundo. Aqui é assim que funciona, mas eu não sou eu não, eu funciono de outro jeito. Então você e eu, nós precisamos filtrar coisas do mundo da nossa vida. Instagram é de Deus ou é do diabo? Pode ser dos dois. É você que escolhe. Amizades, de Deus ou do diabo? Das duas formas, você que escolhe. Conversas, de Deus ou do diabo, pastor? Você que escolhe. Porque pode ser dos dois lados. As más conversações corrompem os bons costumes. Toma cuidado com o ímpio, com o pecador. Não, ok. Lá está falando, não assente na roda dos escarnecedores, não, mas eu posso e devo ter contato com o ímpio, mas para eu fazer a diferença na vida dele. Se for para ele fazer diferença na minha vida, está errado. Você está entendendo? Nós precisamos ir lá e salgar, e fazer diferença. Está em trevas, eu sou luz, eu vou lá para acender a luz, mas não é para ficar, para o mundo apagar a minha luz, não. Então, tudo isso fala de quê? De vivermos no mundo, mas não sermos do mundo. A oração sacerdotal de Jesus, João 17, ele fala, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Nós estamos nesse mundo aqui, e o mundo, esse sistema do mundo, não presta, não funciona, não dá certo, não aponta para Deus, nem para a verdade, nem para a justiça. Aponta exatamente para o outro lado. Não se conforme com isso, mas enquanto você e eu estivermos aqui, que nós façamos diferença. Amém? E para finalizar, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, então o que tem no mundo? As paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. Ora, esse mundo passa, assim como a sua volúpia, o desejo de coisas erradas, prazeres e luxúria. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Terminamos por aqui. Nós estamos nesse mundo. Vamos aproveitar algumas coisas do mundo, sem nos contaminarmos no mundo. A Bíblia fala lá de Daniel, que quando ele se viu naquela condição, ele decidiu, eu não vou me contaminar. Eu não vou comer a comida do rei, não vou beber a bebida do rei. Eu vou viver diferente. Nós estamos nesse mundo aqui. Não vamos comer a comida do mundo. Não vamos beber a bebida do mundo. A bebida que nos embriaga. Bebida alcoólica também. Mas outros tipos de bebida, conversas, WhatsApps, Instagrams e fotos e por aí vai. Comidas, aquele carro novo, aquela casa, porque eu quero, porque é isso, porque é aquilo. Eu tenho uma frase comigo. Que em Poços tem uns 2, 3 condomínios fechados. Top. Casa, acho que a mais barata é casa de 1,5 milhão. Sabe qual a constatação que eu cheguei? Você pode ir num lugar desse, você vai encontrar belas casas, mas pouquíssimos lares. Nossa, porque eu queria ter a vida que aquele cara tem. Eu sei que milionários gostariam de ter metade da vida que eu tenho. E eu não troco. Gostaria, gosto, quero, acho que não é muito para mim. Mas não ache que o mundo funciona. É aquela velho ditado, A grama do vizinho parece que é sempre mais verde. Ou outro ditado, você vê as bebidas, como é que é? Você vê as pingas que eu bebo, mas você não vê os tombos que eu levo. Então a gente vê o cara aí, eu falo que uma vez eu estava saindo da igreja aqui, do carro, parei,
atrás de um chevetinho, pensa um chevetinho, devia de ser o quê? 70, Max? 72, daqueles de farolzinho redondo, daqueles antigos, escrito assim, ó, é velho, mas está pago. Eu falei, tá certinho. Tem cara andando de Camaro aí que segunda-feira ele tem que entregar o carro. E aí? Nossa, o meu sonho, meu sonho é ter o melhor carro pago. Amém? Que eu deito e durmo, e tem gasolina para pôr nele, e tem pneu para trocar nele, e dinheiro para pôr pneu, e isso, e um seguro para pagar. Não viva de aparência. Não ache que o mundo que funcione. Não, é tudo mentira. Ontem eu até, para terminar, ontem até nós assistimos na Netflix, O Golpista do Tinder. Quem assistiu? Cara, que cara lá. Acabou que é bom de serviço, hein? Pensa num malandro, num golpista, num vigarista de categoria, profissional. Vive disso, de aparência. E o cara olha as meninas e as meninas. O cara não tinha um couro para deitar. Mas os youtubers, o Whindersson Nunes, ele deve ter o que, acho que uns 100 milhões de seguidores, né? É um caminhão. O cara tem jatinho, tem carro importado, ele é engraçado, faz piada. Casamento arrebentado, esse dia para trás, estava em depressão. Mas é o youtuber, é o MC, é nada. E pelo jeito é um crente desviado, que já deve ter chegado no fundo do povo, mas como é que eu volto agora? Eu tenho um monte de contrato, eu tenho um monte de... é complicado. Então, irmãos, finalizando, nós como embaixadores de Cristo, fomos escolhidos por Ele, temos autoridade, temos uma missão, estamos nesse mundo para fazermos diferença, representarmos bem o nosso país de origem, o céu, e não se contamine, não se corrompa, não ache que o mundo é bacana. O mundo ele custa caro, o mundo exige demais. O salário do pecado é a morte. Quem vive no mundo, o diabo está pagando e bem. Está pagando e bem. Aí acaba com saúde, acaba com vida, acaba com empresa, acaba com relacionamento, acaba com reputação, acaba com família, acaba com tudo. Isso não é a mão de Deus que está pesando. Isso é o pagamento do diabo na vida daquele que convive, que tolera, que vive na prática do pecado sempre. Então que você e eu sejamos bons embaixadores de Cristo nessa terra. Que façamos diferença, que tenhamos uma conduta ilibada. Certo, doutora? Que nada do que eu faça possa ser usado contra mim no tribunal. Mas muito pelo contrário, que no tribunal de Cristo, você e eu podemos ter ralado, podemos ter vivido uma vida mediana para baixo, nos padrões da sociedade, mas chegou o grande dia, os galardões serão entregues. Aí começa a nossa verdadeira vida. Amém? Espírito Santo, coloque-se de pé, meu irmão e minha irmã. Espírito Santo, o Senhor nos ungiu, o Senhor nos escolheu, nos separou e nos capacitou para sermos excelentes embaixadores de Cristo nessa terra. Que nós tenhamos o discernimento de ouvir a sua voz, a sensibilidade de viver segundo os teus planos, e que vidas sejam reconciliadas, que vivam debaixo do favor de Deus através das nossas vidas. Que sejamos encorajadores de vidas, orientadores, consoladores, né? Sermos pessoas abençoadas para abençoar outras vidas. Em o nome de Jesus,
que você e eu sejamos embaixadores de Cristo nesse mundo, que vidas sejam transformadas e salvas, em o nome de Jesus Cristo para sempre. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, até domingão, em nome de Jesus.